A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 1 e versículo de número 10 ao 13, que vai nos dizer assim: Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. E te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O Deus que ordena para a nossa vida os propósitos dele. O Deus que nos designa para vivermos a missão, o chamado, a direção dele para a nossa história. É o Deus que também traz a capacitação para a nossa vida. E através dessa palavra, Deus, ele já está falando com homens e com mulheres que estão me ouvindo agora. E ele está dizendo para você: eu te capacito. Não tenha medo de viver os meus propósitos. Declare comigo: eu creio que o Deus que capacitou a Salomão vai me capacitar também. Eu creio que o Deus que capacitou a Salomão vai me capacitar também. Nós sabemos que Salomão foi um homem sábio em extremo. Deus, irmãos, entregou uma sabedoria inexplicável para Salomão. Mas eu preciso enfatizar algo aqui para você. Salomão não nasceu com essa sabedoria que já era dele humanamente falando. Salomão não puxou uma sabedoria ali do seu pai, da sua mãe. Não, irmãos. Foi Deus quem entregou para ele, para que ele pudesse viver o propósito de Deus. Porque diante do propósito de Deus, até Salomão se sentiu incapaz. É normal nós nos sentirmos incapazes diante da missão que Deus nos entrega. Diante daquilo que Deus nos ordena fazer. Nós somos seres humanos e temos as nossas limitações. E Salomão entendeu: eu sou inexperiente, eu sou jovem. Eu não sei como é que eu vou fazer o que Deus está me mandando fazer. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para que Ele me dê sabedoria. Eu vou pedir para que Ele me dê conhecimento, para que eu possa fazer o que Ele me ordenou com excelência. Não é vergonhoso você dizer para Deus que você não tem capacitação humanamente falando para ver o que Deus falou. Você precisa contar para Deus. Você vê que Salomão não teve problema nenhum em contar para Deus que ele precisava de uma capacitação, porque ele sabia que ele era incapaz. O primeiro passo para ter uma sabedoria, um conhecimento da parte de Deus, o primeiro passo para viver coisas grandes e extraordinárias na presença de Deus é o reconhecimento. É você reconhecer que não é sobre você. É você reconhecer que você não pode, que você não é, que você não faz, que você não consegue. Quando você reconhece isso, automaticamente o poder do Senhor vai se aperfeiçoando em você. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando entendemos que não somos nada, mas Ele é, Ele faz. Aí Ele vem, glorifica o nome dEle, nos capacitando. O próprio Deus, irmãos, Ele aparece ali para Salomão e Ele diz aqui, ó: pede-me o que queres que eu te dê. Qual é a sua petição? Quando Deus diz isso, irmãos, Deus está dando para Salomão o que? Carta branca. Me peça o que você quiser. Salomão poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido longevidade, como o próprio Deus mencionou, a morte dos inimigos. Mas a Bíblia vai nos dizer que Salomão começa a mostrar para Deus ali a sua fragilidade, humanamente falando,
a grandeza do propósito de Deus na vida dele, ele começa a expor, irmãos. Ele começa a dizer que Deus chamou ele para um propósito muito grande. Ele não se achava capaz para isso. E Deus, ele se agradou da sinceridade de Salomão. Porque Deus se agrada da minha e da sua sinceridade. Aí Salomão vai dizer aqui, versículo 8. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Ou seja, Salomão já estava no lugar de rei. Salomão já estava no lugar de Davi como Deus havia ordenado. Só que mesmo assim Salomão se sentia incapaz. Quantas vezes Deus nos coloca em lugares e nós nos sentimos incapazes de vivermos os propósitos de Deus, como se Deus não pudesse nos capacitar. Como se Deus não pudesse responsabilizar por nós, porque o Deus que manda é o Deus que garante, irmãos. O Deus que traz para a nossa vida o propósito, o sonho, o projeto, aquilo que Ele quer que a gente viva, é o Deus que capacita a nossa história. Salomão estava já no trono, mas estava se sentindo incapaz. Versículo 9. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei. Ou seja, o próprio Deus colocou Salomão aonde ele estava. Não adianta querer correr o propósito de Deus. Não adianta dizer, Senhor, eu não tenho capacidade, escolhe outra, não. Quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus diz é você, Ele traz sabedoria, Ele traz conhecimento, Ele te capacita, Ele te fortalece, Ele te dá eloquência, Ele te dá o que você precisar, mas Ele não abre mão de você. Salomão não era a escolha dos homens. Salomão era a escolha do próprio Deus. Eu estou conversando com homens e mulheres que são escolha de Deus. Deus não abre mão de você. Mesmo que você se sinta incapaz, Deus está dizendo é normal. Salomão, que foi um homem extremamente sábio na palavra de Deus, se sentiu incapaz. Porque Deus não trabalha com a capacidade humana, irmãos. Deus trabalha com aquilo que Ele nos entrega, com aquilo que Ele designa para a nossa vida. E não com a nossa capacidade, porque somos bons o suficiente, porque não somos. Nós sabemos que temos fragilidades, imperfeições. E é o poder do Senhor que vai se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Então, a escolha de Deus era Salomão. Não era, irmãos, uma escolha de Davi, mas era uma escolha do próprio Deus. E ele diz mais, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. O Senhor me colocou diante de um povo que é realmente numeroso. E eu preciso ter sabedoria para conduzir esse povo, porque Salomão sabia que se ele não tivesse sabedoria, tudo ia por água abaixo. Quantos reis não tiveram sabedoria, irmãos, e acabaram ali perdendo? A exemplo de Saul. Saul não tinha sabedoria e Saul perdeu o trono para Davi, você lembra? Deus levantou a Davi e entregou para Davi o trono que ainda era de Saul. Mas porque Saul não teve sabedoria, porque Saul não era obediente, Saul perdeu. Então Salomão não queria cometer o mesmo erro. Salomão sabia que ele precisava agir da forma que Deus direcionasse e não da forma que ele quisesse. Nós temos que entender uma coisa: quando Deus tem um plano e um projeto na nossa vida, por maior que ele seja, meu irmão e minha irmã, nós não devemos temer. O que nós devemos fazer é andarmos em obediência, é obedecermos as instruções e as ordens do Senhor. Declare comigo: eu vou obedecer as instruções de Deus, é Ele que me capacita. Eu vou obedecer as instruções de Deus e é Ele quem me capacita. Então você vai observar que primeiramente Salomão deixa bem claro: foi o Senhor que me levantou, foi o Senhor quem me constituiu rei. Agora eu vou pedir algo ao Senhor aqui que está ligado ao teu propósito. Coisa linda, irmãos, é quando nós pedimos algo a Deus que está ligado ao propósito dele. Quando nós pedimos algo a Deus não para nos vangloriarmos, não para os nossos próprios deleites, não para a nossa própria satisfação, mas para a glória de Deus.
Quando Salomão, ele pede que o Senhor dê para ele sabedoria e conhecimento, ele pede para a glória de Deus. Ele pede para quê? Para ostentar, para mostrar para todo mundo ali? Não, ele pede para cumprir o propósito de Deus. Que possamos, irmãos, ligar os nossos propósitos, as nossas petições com as de Deus. Para que tudo venha acontecer para a honra e glória do nome do Senhor. Porque quando algo é de Deus, irmãos, quando algo é para a glória do nome do Senhor, você vê acontecendo de maneira extraordinária. Salomão priorizou a presença de Deus. Salomão priorizou a direção de Deus. Salomão priorizou a sabedoria que vem dos céus. Porque ele entendeu, se o Senhor não me capacitar, eu mesmo não sei nada. Eu mesmo não vou conseguir humanamente falando. Quando você entende isso, irmão, você move o coração de Deus. Tem muita gente batendo no peito que eu faço, porque Deus me escolheu porque eu sou eloquente. Deus me escolheu porque eu conheço a Bíblia toda, já li não sei quantas vezes. Tem gente que gosta de se aparecer. Esse tipo de pessoa Deus não entrega o extraordinário como ele entregou a Salomão aqui. Mas pessoas humildes como Salomão. Porque Salomão aqui, mesmo sendo um rei, ele era humilde. Quando nós temos humildade, irmãos, nós vemos o sobrenatural de Deus. Quando nós entendemos, não é sobre mim, não é sobre a minha força, mas é sobre Ele. Versículo 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa conduzir minha testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Ele entendeu, eu não tenho capacitação. Humanamente falando, eu sei que eu não tenho para julgar a este povo, então eu entendo a minha limitação. E eu peço ao Senhor que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento. Irmãos, Deus se agradou da petição de Salomão. Por quê, irmão? Porque Salomão foi verdade. Porque Salomão não ficou tentando maquiar nem camuflar. Diante de Deus, irmãos, a gente não camufla. Diante de Deus, a gente não maqueia, como se ele não conhecesse o que está por trás. Mas diante de Deus, nós falamos a verdade. Diante da baia candoreste candaraia de Deus, nós não temos vergonha de expor as nossas fragilidades. Você não vai expor sua fragilidade para os seus inimigos. Salomão não iria fazer isso aqui diante dos adversários. Mas diante do Deus Todo-Poderoso que disse, pede-me o que queres, ele poderia sim expor. Hoje você pode expor para Deus qual é a sua fragilidade, o que é que você precisa. Porque Deus certamente vai trazer para a sua vida, se estiver ligado ao propósito dele na sua história. A petição de Salomão estava ligada a quê? Ao propósito de Deus na história dele. Que possamos viver, irmãos, direcionando a nossa vida para os propósitos de Deus. Ser o rei de Israel não era um desejo ou vontade de Salomão, mas era um desígnio de Deus para a vida dele. Não é sobre o nosso desejo, não é sobre a nossa vontade, mas é sobre a vontade de Deus para a nossa vida. É sobre os desígnios de Deus para a nossa história. Quando nós buscamos viver os desígnios de Deus para a nossa história, mesmo quando nos sentimos incapazes, porque é normal, volto a enfatizar isso, homens e mulheres de Deus nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, também se sentiram incapazes, é normal. Mas quando você mesmo se sentindo incapaz, mesmo com medo, abraça como Salomão abraçou, Deus te abençoa abundantemente em todas as áreas da sua vida. Versículo de número 11. Disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Olha Deus dizendo, como você abraçou o meu propósito, como você abraçou o meu projeto. Versículo 12, sabedoria e conhecimento são dados a ti, aleluia. E te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Eu estou te entregando além do que você pediu, porque você resolveu abraçar o meu projeto, porque você resolveu fazer a minha vontade, porque o que você está pedindo para a minha glória. Quando você pedir algo a Deus, peça para a glória do Senhor, não peça para mostrar para os teus inimigos, não peça para ostentar, não peça para ter fama, mas peça para que o nome do Senhor seja glorificado, que você vai ver Deus mudando a sua história completamente.
Deus entregou para Salomão além do que ele pediu. Eita, ramandores de candorabacandaraia. Eu estou conversando com homens e mulheres que Deus vai entregar para você além do que você pediu. Deus, ele vai surpreender o seu coração. Porque ele está dizendo, eu estou vendo o quanto você tem priorizado viver o que eu tenho para sua vida. Eu estou vendo o quanto você deixou sonhos e projetos seus para trás para viver os meus sonhos, para viver os meus projetos, diz o Senhor. O Deus que ordena, o Deus que escolhe, o Deus que seleciona, é o Deus que capacita. Deus está capacitando a homens e mulheres que estão me ouvindo agora para viverem o propósito, para viverem os projetos dele. Não tenha dúvidas, quando você prioriza o que é de Deus, quando você abraça o que é de Deus, Deus traz para a sua vida capacitação. Deus traz para a sua vida milagres. Hoje Deus diz para você, tem capacitação, tem milagres, tem resposta, será além do que você pensa, imagina ou até mesmo sonha. Deus vai impactar você com o que Ele fará, pois Ele viu no seu coração a vontade, o desejo de viver os propósitos dele para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que da mesma forma que o Senhor entregou sabedoria, conhecimento, capacitou a Salomão, deu para ele além do que ele pediu, Pai, porque ele te agradou no pedido dele. Assim o Senhor fará na história do teu filho e da tua filha, que resolveram na bacanda ramandorecaia rasto viver os teus sonhos, os teus projetos, Pai. Mesmo eles olhando para a fragilidade da vida deles, Pai, eles escolheram abraçar o que o Senhor designou, e é o Senhor quem vai capacitar a cada um deles para que eles possam viver aquilo que o Senhor direcionou. Oh Deus, assim como o Senhor capacitou a muitos homens e mulheres nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, assim o Senhor fará na vida dos teus filhos, Pai. O teu nome será glorificado. Eu vejo o Senhor entregando sabedoria, entendimento, rabai, candarasto, rabai, e a eloquência, inteligência, Pai. Oh Senhor, eu vejo o Senhor revelando o oculto, o profundo e o escondido para pessoas aqui que viverão os teus propósitos, que viverão os teus desígnios, Pai. Além do que eles estão aqui pedindo, o Senhor vai entregar, porque eles resolveram viver o teu projeto e isso agradou o teu coração. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir portas de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. O mesmo Deus que trouxe a sabedoria, conhecimento para Salomão e além do que ele pediu, trouxe riquezas, bens para ele, honras. É o Deus que te visita com muito além do que você tem pedido para ele. Não esqueça que o Deus que chama é o Deus que garante.
E quando você resolve abraçar os projetos de Deus, quando você resolve viver os propósitos de Deus para sua vida, Deus, ele se agrada de você e ele faz com que as bênçãos dele cheguem para sua história de maneira abundante. Faça como Salomão, abrace o projeto de Deus, mesmo que você se sinta incapaz, pois Deus vai trazer para sua vida a capacidade e além disso, ele vai trazer bênçãos para sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus vai te abençoar abundantemente se você fizer aquilo que ele tem designado para a tua história. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.